Bom, pessoal, então terminamos, né, aquela aula falando sobre potencial de ação e falando sobre sinapses, porque a gente precisava dela para agora falar sobre a fisiologia do sistema nervoso, tá? Essa parte introdutória, basicamente, nós vimos lá nessa fisiologia falando do potencial de ação e das sinapses, tá? Mas temos algumas outras informações que são importantes e a gente vai abordar aqui também, ok? Então, algumas coisas nós usaremos como revisão, né? E outras coisas falaremos que vocês ainda não tiveram contato. Então, vamos começar a falar sobre funções do sistema nervoso, tá? Bom, o nosso sistema nervoso controla todas as nossas funções orgânicas. Quando eu estou falando de funções orgânicas, eu estou falando que ele controla desde o volume sanguíneo, pressão sanguínea, nossa temperatura corporal, ou seja, mantém aquilo que nós chamamos na nossa primeira aula de homeostase, certo? Então, homeostase é manter o nosso meio interno num equilíbrio, em constante equilíbrio, né? Ou seja, relativamente estável, tá? Então, quem faz isso é o sistema nervoso. Nós já tínhamos conversado isso. Além disso, nosso sistema nervoso integra o nosso corpo com o meio ambiente. Eu sei que está quente, está frio, se uma superfície é muito quente, muito fria, porque eu tenho o sistema nervoso para me integrar, né? Para promover essa integração entre o meu corpo e o meio ambiente, tá? Além de integrar o meu corpo com o meio ambiente, né? Ele percebe, interpreta e elabora uma resposta a qualquer estímulo que eu receba. Tá? E essa resposta ela pode ser um reflexo, ou seja, eu fiz sem pensar. Coloquei a mão em cima do fogão que estava extremamente quente, eu tirei a mão e não precisei nem pensar para fazer isso, né? Isso é o que a gente chama de reflexo. Tá? Outra função do nosso sistema nervoso está aqui, né? Ó, manter postura, manter coordenação e integrar todos os nossos movimentos, né? A gente sabe como andar, né? Onde colocar os nossos pés, porque o sistema nervoso está participando disso. Ele que está medindo essa distância para se colocar os pés. Tá? E, logicamente, atos psíquicos, né? Ou seja, a nossa emoção, o nosso pensamento e o nosso aprendizado, quem vai fazer isso é o sistema nervoso. E memória e aprendizado, né? Todos os animais possuem uma memória, todos os animais aprendem, né? Em diferentes graus, mas isso ocorre. Quem vai fazer isso, logicamente, é o sistema nervoso. E quando nós falamos em sistema nervoso, né? Logicamente, nós não podemos deixar de falar da célula nervosa. Quem que é a célula nervosa? O nosso neurônio, que nós conversamos um pouquinho sobre isso lá na aula de potencial de ação, né? Então, basicamente, essas informações que nós temos aqui, nós abordamos em algum determinado momento lá na aula de potencial de ação, tá? Então, aqui algumas propriedades dessa célula nervosa. Qual que são essas propriedades? Excitabilidade, não é isso? Ó? Na presença de um potencial de ação, a célula vai gerar uma resposta, ou seja, ela vai se excitar por causa daquele potencial de ação. Através desse potencial de ação, né, então depois que esse potencial de ação é gerado, ele é conduzido, né? Então isso nós chamamos de condutibilidade. Então a célula se excita, gera um potencial de ação e agora esse potencial de ação será transmitido. E isso é transmitido por causa da condutibilidade dessa célula, né? Ela tem uma propriedade chamada de propagação, tá? Que é fundamental para a transmissão do impulso nervoso. Então, olha só, ela recebe vários potenciais de ação, se excita e através disso ela propaga, né, esse potencial de ação. E, logicamente, transmite informações, né, transmite o impulso nervoso
para outras células, né, para outros neurônios ou até para outros tipos celulares. Basicamente, essas propriedades, elas estão... Basicamente, não. Essas propriedades, elas estão interligadas, né, gerando aquela comunicação celular que a gente já conversou. Então, agora vamos ver um pouquinho, né, da estruturação, da estrutura ou da anatomia morfológica desses neurônios, tá? Novamente, algumas coisas nós já vimos e vamos acrescentar outras informações aqui. Bom, então o neurônio nada mais é do que a unidade funcional do sistema nervoso, é a célula que compõe, né, que forma esse sistema nervoso, e ele é formado por um dendrito. Dendrito significa árvore, né, que são os prolongamentos que recebem os estímulos, tá? Então, esses prolongamentos recebem o potencial de ação e joga esse potencial de ação para o corpo celular, tá? E aí a gente vai começar a ver os tipos neuronais que nós temos, né? Os neurônios podem ter um dendrito ou vários dendritos, tá? Ou com várias ramificações, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. O corpo celular, também chamado de pericárdio ou também chamado de soma, tá? É onde nós temos as organelas celulares, né? Então, o corpo celular também interpreta esses estímulos, assim como ele também recebe esses estímulos, né? E o axônio, que é o prolongamento. O axônio é o prolongamento por onde o potencial de ação vai caminhar, né? Então, aqui, ó, especializado na condução dos impulsos do neurônio, entre os neurônios, né? Ou dos neurônios para outras células, como, por exemplo, uma célula muscular, um tecido glandular e assim por diante, certo? Ele pode ser extremamente curto ou pode ter mesmo mais de 1 metro de comprimento, né? Então, eu posso ter um neurônio cujo corpo celular está localizado lá no meu sistema nervoso central e o axônio dele vai até uma extremidade do meu corpo, né? E, consequentemente, esse axônio tem todo este comprimento, tá? E o nervo, né, macroscopicamente é visível como um cordãozinho branco, ele nada mais é do que vários e vários, né, axônios juntos que vão formar este nervo, tá? Então, essa é a estruturação da nossa unidade funcional, que é o nosso neurônio, tá? A gente já viu isso, tá tranquilo para a gente entender. Então, aqui no desenho, né, olha só, o corpo celular, vários dendritos, né, onde recebe estímulo, e um prolongamento que é o axônio. E nesse axônio nós temos isso que é chamado de bainha de mielina, né, ou seja, a região mielinizada, tá? Porque ela é mielinizada para promover a propagação desse impulso nervoso de uma maneira mais rápida, né? E entre essas bainhas de mielina nós temos regiões que não são mielinizadas, que são chamados de nodos de Ranvier, né? Lembra que o potencial de ação ele vai saltando entre esses nodos, né? Então aqui o axônio envolto por essa bainha de mielina. Então essas são as partes dos nossos neurônios. E agora nós vamos classificar os neurônios com relação à sua estrutura e já vamos classificar com relação à sua função, tá? Nós vimos a composição básica dos nossos neurônios, né? Dendrito, corpo celular, axônio, e agora nós vamos ver a classificação conforme a estrutura desse neurônio e depois vamos classificá-lo conforme a sua função. Então, com relação à classificação estrutural dos neurônios, nós temos 4 tipos de neurônios, né? Um neurônio chamado de neurônio unipolar, já tem um desenho, vou mostrar para vocês, tá? Ele é constituído por um corpo celular e um axônio. Ele não tem dendritos, certo? Esse neurônio unipolar, ele está localizado nos invertebrados e também em regiões específicas do nosso corpo, como, por exemplo, mucosa olfatória. Tá? Então, essas regiões de sensibilidades especiais, eu posso encontrar e vou encontrar esses neurônios chamados de neurônios unipolares, certo? O próximo neurônio ele é chamado de neurônio pseudo-unipolar, ok? Ele tem um único prolongamento, tá? Então, tá aqui, ó, um único prolongamento, que numa extremidade é o dendrito e na outra extremidade é o axônio. Certo? Então, tá aqui, ó.
Prolongamento único que se divide em dois, criando uma longa extensão, tá? Vai de uma extremidade até a outra. E o corpo celular dele está localizado, é uma projeção, né, que está saindo desse axônio. Já já vai ter um desenho, a gente vai entender mais sobre isso, tá? Onde que eles estão localizados? São aqueles neurônios que vão captar as informações sensoriais do nosso corpo. Então, por exemplo, pressão, tato, temperatura, dor, quem vai detectar isso são esses neurônios chamados de neurônios pseudo-unipolares, ok? O próximo neurônio que a gente está vendo, ou que a gente vai ver, é chamado de neurônio bipolar, ok? Ele tem um único dendrito e um único axônio, tá? Então, tem um único dendrito e um único axônio ligados ao corpo celular. Então, vamos pensar, aqui está o corpo celular, eu tenho um dendrito e um axônio, ok? Onde que a gente encontra esse tipo de neurônio? Também vamos encontrar em regiões específicas, né? Regiões sensitivas específicas do nosso corpo, como, por exemplo, mucosa olfatória, como, por exemplo, a retina, capaz de interpretar a intensidade luminosa e transformar isso num potencial de ação, para depois ser interpretado pelo nosso sistema nervoso como uma imagem, né? Então, esse daqui é chamado de neurônio bipolar, tá? O próximo neurônio é o nosso neurônio multipolar, que é aquele desenho característico que a gente já viu, né? Que nós trabalhamos na nossa última aula e que já apareceu aqui também. Ele é constituído pelo corpo celular, tá? Vários dendritos e um axônio que é ramificado lá na sua porção final, tá? Todos os nossos, ou melhor, a maioria dos nossos neurônios do sistema nervoso nada mais é do que esse neurônio chamado de neurônio multipolar, tá? Então, vamos ver os desenhinhos desses neurônios para ficar mais fácil da gente entender o que a gente estava falando. Então, tá aqui, ó, o nosso neurônio unipolar, não tem dendrito, né? Tem o corpo celular e um prolongamento que é o axônio, onde que a gente encontra mucosa olfatória, né? Retina, esses locais específicos no nosso corpo nós vamos encontrar. E nos invertebrados também. O neurônio bipolar, né? Tem um corpo celular e tem no meio desse prolongamento, né? Então, quer dizer que ele possui a região dendrítica e região axônica, né? Lembra que o potencial de ação ele é transmitido num único sentido: dendrito, corpo celular, axônio, tá? O nosso neurônio pseudo-unipolar tem um único prolongamento e o corpo celular saindo dele, né? Tem dendrito e tem axônio. E o nosso neurônio característico, né, o que a gente mais trabalhou até agora, é o nosso neurônio multipolar, com vários dendritos, o corpo celular dele localizado aqui e o nosso axônio com a porçãozinha terminal, né, da onde vai se ligar a outras células e transmitir a informação, o potencial de ação. Com relação à classificação estrutural dos neurônios, nós temos esses tipos neuronais. Então, aqui o desenho mais detalhado, né, do nosso neurônio pseudo-unipolar, onde ele tem a região de dendrito, o corpo celular e o axônio. Lembrando que a direção da condução é sempre a mesma, né? Dendrito, corpo celular, axônio. E aqui eu tenho outra célula ligada a esses axônios, né? A gente vai ver que esses neurônios são classificados como neurônios sensitivos, né? Ou neurônios aferentes. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que seria isso, tá? Não se preocupem com relação a essa classificação. Eu só quero mostrar o desenho estrutural desse neurônio, né? Chamado de pseudo-unipolar. O neurônio bipolar, aquele que está localizado, né, em regiões específicas sensitivas, né, como mucosa olfatória, sistema ou aparelho vestibular, que dá o equilíbrio na gente, também relacionado à audição, e com relação à visão, né? Então, regiões sensoriais específicas e especiais, né? Esse é o nosso neurônio bipolar, tá? Então, olha só, dendrito, o corpo celular e o axônio, tá? Esqueça esse multipolar que é de outro desenho, tá, pessoal?
Então está aqui, lembrando que a condução do impulso nervoso é sempre uma apenas, né? Dendrito, corpo celular e axônio, tá? E onde eles estão localizados é em regiões sensitivas, regiões sensoriais especiais, tá? E o nosso neurônio chamado de neurônio multipolar, tá? Vários dendritos, corpo celular e o seu axônio. E a transmissão do potencial de ação é sempre essa, né? Dendrito, corpo celular e axônio, tá? E é nos dendritos e no corpo celular que eles vão receber esses estímulos elétricos, né, em forma de potencial de ação e transmitir isso adiante, tá? Então, a maior parte dos nossos neurônios do sistema nervoso central é composta por esses neurônios chamados de neurônios multipolares, certo? Então, classificamos com relação à estruturação, né, a morfologia dos nossos neurônios, e agora vamos classificar com relação à função desses neurônios. O que a gente pode falar, né, de classificação funcional dos neurônios? Bom, primeiro que a gente vai classificar é chamado de neurônio sensitivo, ou neurônio sensorial, ou também nós podemos dizer que ele é nosso neurônio aferente, certo? O que seria esse tipo de neurônio, tá? Neurônio sensitivo, sensorial ou neurônio aferente? É aquele que vai pegar uma informação da periferia e trazer essa informação até o nosso sistema nervoso central. Mas que informação que seria essa, professor? Lembra que eu falei? Eu sei que uma determinada estrutura está quente, porque a hora que eu encosto a mão nessa superfície que está quente, eu tenho esses neurônios sensitivos que estão levando essa informação até o meu sistema nervoso central. Então, imagine que isso daqui é o fogão, né? Está extremamente quente, eu vou e encosto a minha mão nessa superfície. Consequentemente, eu tenho receptores sensoriais na minha pele, né? Que vai falar, essa superfície está quente. E quem vai levar essa informação até o meu sistema nervoso central, nada mais é do que esses neurônios chamados de neurônios aferentes, tá? Ou neurônios sensoriais, ou neurônios sensitivos, né? Então tá aqui, ó, levam informações dos meus receptores sensitivos, onde que esses receptores estão localizados? A gente acabou de exemplificar, né? Na mão, na pele, quer dizer, em toda a pele do nosso corpo. Na retina eu tenho esses receptores também, lá na mucosa olfatória, ou seja, toda a parte sensitiva tem receptores específicos, né? Receptores sensitivos, que essa informação vai ser levada para o sistema nervoso via neurônio sensitivo, ok? Então, esse neurônio ele está levando a informação lá para o sistema nervoso central. Quando a gente fala de interneurônios, então deixa eu apagar aqui, esse interneurônio exclusivamente ele está localizado no sistema nervoso central, tá? Então, dendrito, corpo celular e axônio desses interneurônios, necessariamente eles vão estar localizados dentro do sistema nervoso central. O próprio nome dele já fala o que ele faz, né? Ele é um interneurônio, é um neurônio de associação. Ele vai associar o nosso neurônio sensitivo, tá? Com outro neurônio. Então, vamos pensar assim, ó. Aqui é o meu neurônio sensitivo, tá? Então, o potencial de ação está caminhando nessa direção. E aqui eu tenho um interneurônio que está dentro do nosso sistema nervoso central, que vai levar essa comunicação adiante, tá? Então, olha só o que está escrito aqui. São neurônios que ficam localizados completamente no sistema nervoso central e estabelece a comunicação entre dois neurônios, ou seja, entre o nosso neurônio chamado de neurônio sensitivo e esse próximo neurônio agora, que nós vamos chamar de neurônio motor, certo? Então, ó, lembra que o nosso neurônio sensitivo era o nosso neurônio aferente, né? Então, quer dizer que o nosso neurônio motor, tá? Não está escrito essa palavrinha aqui na definição, nosso neurônio motor também pode ser chamado de neurônio eferente,
tá? Ou seja, é aquele neurônio que vai efetuar, que vai levar essa resposta a algum lugar, tá? Então, eu tenho o neurônio sensitivo ou aferente, e eu tenho também o neurônio motor ou neurônio eferente, tá? Então, ele vai levar a informação do sistema nervoso central para o sistema motor, né, para o sistema somático, né, fibras musculares estriadas esqueléticas, e também para o nosso sistema nervoso autônomo, tá? Sempre são aqueles neurônios multipolares. Quando a gente fala de neurônio sensitivo, a gente está falando daqueles pseudo-unipolares, tá? E os neurônios motores são neurônios multipolares, ok? E o nosso interneurônio, olha só, ele comunica esses dois neurônios, tá? Então, quer dizer que nosso neurônio sensitivo, dendrito e corpo celular estão localizados fora do sistema nervoso central. E o nosso neurônio motor, o corpo celular e os dendritos estão localizados dentro do sistema nervoso central. E o axônio agora sai lá do sistema nervoso central e vai até a fibra inervada por ele, né? Pode ser uma fibra muscular esquelética, pode ser uma víscera, enfim, algum outro tipo de tecido, né? E o nosso interneurônio promove a comunicação entre esses dois neurônios. Então tá aqui, né? Ó, o nosso neurônio sensitivo, um pseudo-unipolar, tá? Olha só seus dendritos, o corpo celular e o axônio. O potencial de ação caminha nessa direção, né? O interneurônio, que é um neurônio multipolar, e os nossos neurônios motores ou neurônios eferentes também são multipolares, certo? O potencial de ação é transmitido em uma única direção, tá? Então, os neurônios, né, é a unidade funcional do nosso sistema nervoso. Nós, nesta aula, classificamos com relação à sua função e com relação à sua estruturação, tá? Só que não é somente estas células que fazem parte do sistema nervoso, né? Nós temos outras células chamadas de células gliais ou células da glia, que é o que a gente vai ver agora. Então, nosso sistema nervoso também é composto, né? Por isso que nós chamamos de células da glia ou células gliais, tá? Em maior quantidade, né? Então, olha só, superam o número de neurônios em cerca de 10 vezes, certo? Só que essas células não produzem potencial de ação e não transmitem, né, o potencial de ação, tá? Mas elas participam da atividade desses neurônios, elas mantêm um meio propício para a sobrevivência desses neurônios, tá? E, logicamente, elas também vão produzir a bainha de mielina, ok? Então, tá aqui, ó, funções dessas células gliais. Modular o crescimento de neurônios lesados ou em desenvolvimento, tá? Transformar ou permitir que este meio seja viável para a vida, né, dos nossos neurônios e também defender o nosso sistema nervoso, né? Então, participa também de respostas imunes, né? Então, elas protegem o sistema nervoso. Vamos ver quem são essas células gliais e aí a gente aproveita e fala um pouquinho sobre a função de cada uma delas, ok? Então, quando eu estou falando em sistema nervoso central, eu estou falando nestas células: oligodendrócitos, micróglia, astrócitos, células ependimárias ou ependimais, e quando eu falo em sistema nervoso periférico, estou falando de células de Schwann, ok? Então, essas células fazem parte das nossas células gliais. Então, vamos ver quais são as funções de cada uma delas. A primeira delas são os nossos oligodendrócitos, né, que vão formar a bainha de mielina nos axônios, né? Então, aqui tem um axônio, aqui tem outro axônio e assim por diante, tá? E aqui eu tenho o nosso oligodendrócito, tá? Então, ela vai formar essa bainha de mielina nos neurônios pertencentes ao sistema nervoso central. Então, tá aqui, ó, um axônio tá aqui, outro
outro axônio está aqui e essa célula está envolvendo o axônio, né? Mas apenas o axônio do sistema nervoso central, tá? Lá no sistema nervoso periférico, quem vai produzir a bainha de mielina é uma outra célula chamada de célula de Schwann, ok? Aqui, a nível de sistema nervoso central, nós temos os nossos oligodendrócitos, tá? As micróglias, né, que são essas células aqui, ó, que estão circundadinhas aqui, elas participam da defesa, né? Então elas vão fagocitar qualquer substância ou corpo estranho que esteja presente a nível de sistema nervoso central. Então são as nossas células fagocitárias, tá? Que vão defender nosso sistema nervoso central contra algum micro-organismo, por exemplo. Os astrócitos, tá? Que são estas células aqui, né? Então aqui a gente vê um astrócito, aqui a nossa micróglia, aqui o nosso oligodendrócito, né? O que essa célula está fazendo? Primeiro, ela está mantendo a estruturação, né? Está separando neurônios e isso daqui é um capilar sanguíneo, tá? Então, esses astrócitos, eles estão enovelando, né? Estão envolvendo os nossos capilares sanguíneos. E olha esse outro desenho aqui também, ó. Capilar sanguíneo é aquele vaso sanguíneo composto por uma única célula, né? Que é o nosso endotélio. O que esses astrócitos estão fazendo? Uma nova camada sobre este capilar sanguíneo, né? Então, o que ela vai fazer? O que nós chamamos de barreira hematoencefálica. Ou seja, dependendo da substância, ela dificulta a saída dessa substância de dentro do nosso capilar sanguíneo. Por isso que, por exemplo, algumas drogas, né, alguns antibióticos, não agem lá no nosso sistema nervoso central, porque eles não conseguem sair do capilar sanguíneo, porque temos uma barreira que protege, né, que evita a passagem dessas substâncias. Quem faz isso, quem promove essa formação dessa barreira, nada mais é do que uma célula glial, que é o nosso astrócito. As células ependimárias, né, estão localizadas lá nos ventrículos cerebrais, né, os dois laterais, o terceiro e o quarto ventrículo, e é nesse ventrículo que, junto com o tecido conjuntivo, ela vai formar ou ela vai produzir o líquor, né, aquele líquido cérebroespinal ou céfalo-raquidiano, né, quem vai produzir isso são essas células chamadas de células ependimárias, tá? Então, localizadas lá no sistema nervoso central e no canal medular, responsáveis pela produção desse líquor, né, o líquido céfalo-raquidiano, tá? E por fim, as nossas células de Schwann, que são aquelas células que vão produzir a bainha de mielina também, né, igual a gente está vendo aqui, só que vão produzir a bainha de mielina naqueles axônios que estão no nosso sistema nervoso periférico, tá? Sistema nervoso central são os oligodendrócitos que vão produzir, e no sistema nervoso periférico, quem produz essa bainha de mielina são as células de Schwann, tá? Então, essas são as nossas células gliais. Viram que elas não produzem, né, nem transmitem potencial de ação, mas elas são essenciais para a vida, né, para a sobrevida desses neurônios lá no nosso sistema nervoso central, tá? Então, essa parte introdutória que nós conversamos basicamente foi classificação estrutural e funcional dos nossos neurônios, né, e as nossas células gliais. Ok? Na nossa próxima aula a gente vai continuar a falar sobre sistema nervoso central, tá? Ou sobre a fisiologia, né, do sistema nervoso, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Façam suas anotações e a gente tira as dúvidas na nossa sala virtual, ok? Grande abraço e até a próxima.